O uso de drogas, que afeta o estado mental, chamadas de substâncias psicoativas, acontece há milhares de anos e provavelmente vai acompanhar toda a história da humanidade, quer seja por razões culturais ou religiosas, por recreação ou como forma de enfrentamento de problemas, para transgredir ou transcender, como meio de socialização ou para se isolar. O homem sempre se relacionou com as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. E é sobre alcoolismo, drogas e outras dependências que vamos conversar no Momento Saúde de hoje, com o fundador e presidente da Associação Esperança e Vida, Roberto Geraldo da Silva, o Robertinho, e com o ex-dependente químico Fernando Viviani, que hoje também trabalha com adolescentes. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Robertinho, eu gostaria de começar perguntando para você, com seus 24 anos de experiência no assunto, neste tema, eu gostaria de saber se você acha que a linha é tênue do uso controlado para o abuso até o uso nocivo, se essa é uma linha tênue de ser transpassada. Com certeza é difícil a gente delimitar, né? Do experimentador de substâncias, né, psicoativas até o alcoolista propriamente dito, ou dependente químico propriamente dito, porque tanto o alcoolismo quanto a dependência química são doenças do comportamento doente, né? E são doenças progressivas, né? Porque a busca do prazer, da experiência das mesmas sensações, né, do início do uso, é uma busca contínua, né? É só uma questão de tempo, né? Então, isso varia de pessoa para pessoa, né? De aumentar a frequência do uso, aumentar a quantidade, a intensidade do uso, para tentar desfrutar o mesmo prazer do início, né? Então, é muito difícil a gente delimitar, né, uma fase da outra, né? Porque a doença é uma doença do comportamento e é uma doença progressiva. Ok. Fernando, para você é difícil essa linha também de ser transpassada? Para você, você sente isso também? Que é muito difícil delimitar também? Bom dia. Primeiramente, aí, agradecer pelo convite. Já como você me apresentou, eu estou aí há 20 anos e alguns meses em recuperação. Eu sou um dependente químico cruzado, o que seria álcool e droga. E sofri 15 anos. Então, quando se fala em limites, na minha percepção e no meu tempo de uso, traduzindo hoje seria assim: o meu time ganha, eu uso droga para festejar, eu bebo para festejar. O meu time perde, eu faço a mesma coisa e até em dobro. O que pode ser limite para mim? Limite seria um momento que eu jamais tivesse experimentado. Se eu tivesse alguém por trás me orientado e me pontuado, porque eu vejo que o dependente e a doença, né, eu já tenho uma predisposição. Quando eu entrei na predisposição, o meu limite já vai se avançando. Então hoje eu acredito que através do nosso bate-papo aqui, vai dar para a gente ter algumas colocações de prevenção primária, secundária, terciária. Então essa é uma opinião minha. Hoje a gente tem que ter mais aí essa comunicação de ambas as partes, tanto da mídia, mas o mais importante é dentro dos lares, né? A comunicação de pais para filhos e de filhos para os pais. E geralmente é difícil entrar nessa conversa, né? Do pai ter essa liberdade, o filho pode achar que, poxa, pai, você está achando que eu faço uso e, né? E acho que fica um pouco difícil essa conversa, ou não? Você acha que é tranquilo? O que acontece? Às vezes as pessoas são um pouco mais reservadas. Um pai achando que... Olha, é a mãe que tem que falar de sexo com a filha. E é o pai que tem que falar de drogas e de outras coisas. Mas vamos pensar que hoje a televisão
ela passa descaradamente tudo que nós estamos falando. Então, o que que acontece? Se está aberto ao público em geral, através da mídia, nas ruas, né, as pessoas usam abertamente nas ruas, por que você já não prevê dentro da sua casa? Fazendo uma reunião, conversando, explicando, pontuando, né? Então, eu tenho essa visão, né? Então, essa seria uma prevenção primária, que Dentro tem de que casa. partir dentro de casa. E hoje também se tem muita informação com a internet, né? E ajuda bastante também, né? Então, mas é só a informação, Juliana, não é suficiente, né? É preciso atitude, mudança de comportamento. Por exemplo, como que um pai pode fazer prevenção primária em relação ao uso e abuso de substâncias se ele tem a droga dentro de casa? Por exemplo, a bebida alcoólica. Imagina um pai tentando fazer prevenção com um adolescente com uma latinha de cerveja na mão, dizendo, olha, meu filho, isso aqui, olha, é bebida alcoólica, isso aqui é amargo, azedo, isso não presta, isso causa dependência e mata. Olha que informação bem feita. Pertinente. Todavia, o garoto olha para o pai e fala, e o pai pergunta, você entendeu? Eu entendi, mas ele fica em dúvida. Sabe o que eu entendi? Porque o meu pai falou que a cerveja é tudo isso. Mas quando ele bebe, ele fica tão feliz, mão aberta, né? Ele trata melhor as pessoas, né? O início do alcoolismo é assim mesmo, né? O alcoolista, ele faz festa, é só alegria, ele é o palhaço, né? Das reuniões sociais, todo mundo quer estar perto dele. Depois a doença vai progredindo, ele se torna uma pessoa chata, inconveniente, depois passa a ser uma pessoa agressiva e, por último, uma pessoa violenta, né? Onde tem um alcoolista já dependente da bebida, as festas acabam com a viatura da polícia na porta de casa. Então, todo um caminho, né? Uma progressão da doença. Você acha que é uma porta de entrada? Com certeza. Para as outras a drogas. A bebida alcoólica é a porta de entrada. Né? Eu não conheço nenhum país, por exemplo, eu conheço alguns países, né? Não conheço nenhum país que tem propaganda de droga, por exemplo. Até os países liberais da Europa, né? Isso não existe, é restrito por lei. Né? O Brasil é o único país, né? que o uso, que a propaganda da bebida alcoólica é algo, como falou o Fernando, escancarado. Nessas horas, vendo o sofrimento de tanta gente por causa do álcool e das outras substâncias, a gente fica com uma santa inveja dos países, por exemplo, onde não existe essa bebida, essa droga. A última vez que eu estive no Egito, eu até brinquei com um amigo lá do Cairo, eu falei, Abdala, quanto que o teu governo gasta, né, com alcoolismo, para tratar o alcoolismo? Ele disse, alcoolismo? O que é alcoolismo? Né? Porque naquela cultura muçulmana não existe produção, não existe venda, não existe consumo de bebidas alcoólicas. Pelo contrário, no Brasil perdemos cerca de 250 mil vidas por ano. É a droga ainda que mata. Início e fim. Né? O Fernando aqui acho que pode confirmar. Os meninos que nós estamos internando hoje, Juliana, começaram na bebida alcoólica, essa droga dentro de casa. Passaram por todas as substâncias. Estava terminando os seus dias, sabe na onde? Numa bomba de um posto de gasolina. Nossa. Comprando uma garrafinha de etanol, entendeu? Olha, é álcool. Começou em casa na inocente cervejinha, nas reuniões de família, nas churrascadas de família, né? Tudo regada, a chopp, a caipirinha, a bebida alcoólica, e estava terminando os seus dias. Tanto é que os meus filhos dependentes químicos têm muito problema de úlcera, né? Muito problema gástrico. Todos eles tomam medicação, porque estavam tomando etanol, né? Quer dizer, olha, nem a cocaína mais, nem o crack mais, nada mais fazia a cabeça. Mas ainda o etanol, eles dizem, né, depois da segunda dose, a primeira dá uma cozinhada por dentro, dá uma queimada, né? Mas a segunda ainda dá um pouco de prazer, né? Então você imagina o sofrimento. Nossa, por isso que a bebida alcoólica, ela é o começo e o fim da trajetória, infelizmente. Entendi. É complicado, né, Fernando, a situação. E cada vez começam mais cedo, né? A beberem, para ficar sociável, né? Assim que
se diz, né? Os adolescentes hoje em dia começam, vou ficar sociável, vou a uma festa. E aí aí é progressivo daí a partir, né? Verdade. Eu me recordo, há 18 anos, trabalhando na área, eu internava, o máximo era 16, 17 anos acima. E hoje já cheguei a ter internos de 11 anos de idade, dependentes 100% de crack. Então, às vezes até pela própria família, situação financeira, entre aspas, forçam seus filhos a pedirem na rua. Aí eles encontram os irmãos de rua, aí ele volta para casa sem o dinheiro porque gastou com os irmãos de rua. Aí ele chega e é agredido pelo pai, pela mãe, no dia seguinte ele não vai voltar mais para casa. Aí a situação começa a se complicar. Então, quando o Robertinho falou a questão do início do álcool, hoje eu posso falar até em porcentagem, né, a média de 81% dos acidentes fatais estão incluindo o uso do álcool. Então, como é que nós podemos, né, como o Robertinho falou, propagandas exorbitantes, coisas maravilhosas mostrando através de uma bebida alcoólica que isso é salutar? Jamais. Então eu digo assim, como dependente químico em recuperação e como hoje lutando pela causa, é o início e é o fim. Então é onde a gente tem que estar muito atento a isso. Porque uma preocupação muito grande, ela é necessária em relação ao crack, por exemplo, né? Mas a gente não sente por parte das autoridades a mesma preocupação em relação à droga que mais mata no Brasil, que é a bebida alcoólica, Que é o né? álcool. Entendeu? E porta aberta para o caminho, né? Sem volta, na maioria das vezes. Para você ter ideia, a gente, cada 10 que nós internamos, depois de ter feito todo um processo de triagem, né? A gente só trabalha com adultos, homens, né? A nossa comunidade terapêutica. De cada 10 que nós internamos, 3 apenas conseguem concluir o tratamento de 9 meses. É o mínimo Desses tratamento de 9 3, meses? Desses 3, um consegue ficar de pé. E às vezes depois de 2 ou 3 recaídas. E o nosso índice está entre os melhores do Brasil, para você ter ideia. Né? Quem tem algo diferente disso não está sendo honesto. Porque a verdade é que o índice é muito pequeno de recuperação. Né? Claro que aqueles que perseveram no tratamento e conseguem terminar, eles dão um exemplo belíssimo, né? E acaba sendo uma referência para os outros também, acreditar que é possível viver, né, com uma doença, conviver com uma doença, sem precisar fazer uso. Porque o uso nada mais é do que o mascaramento da própria doença, né? O escamoteamento da própria doença, né? Então, quando o dependente químico faz um tratamento, conclui um tratamento, ele conhece as ferramentas, desenvolve as habilidades para poder enfrentar situações de risco do dia a dia, para prevenir uma recaída, ele faz um bem muito grande também, se torna uma referência para outros, como é o caso do Fernando, né? E acaba como resposta, como gratidão até pela vida nova que encontrou no caminho da sobriedade, se engajando também na causa, né? É legal. E vocês acham que a cultura influencia na dependência ou nesse usuário? As influências socioculturais e socioeconômicas influenciam para que use determinadas drogas ou para que comecem mais cedo ou não? Você acredita que isso influencia? Com certeza. Nós vivemos numa cultura alcoolista, né? Em que o brasileiro, para quase tudo, ele precisa da bebida alcoólica. Como o Fernando disse, seja para festejar, seja para comemorar, seja para desafogar suas mágoas, né? Enfim, a bebida, ela produz sensações agradáveis a princípio, né? Alegria, satisfação, prazer, sensação de liberdade, sensação de poder. Olha quanta coisa boa numa substância, aparentemente, né? Só que ela causa dependência, né?
A gente costuma dizer até que o problema não é a bebida, né? O problema são as consequências dela. O problema em si não é a droga, mas as consequências da droga, né? Passado o efeito, né? A necessidade de buscar de novo as mesmas experiências, ela é presente, e tudo isso também é influenciado por uma cultura de drogadição. A gente vive numa cultura. Antigamente a gente tinha pessoas que usavam droga, né? Falavam maconheiro, não? Aquele cara é maconheiro, né? Então, você tinha pessoas isoladas, né? Hoje você tem uma cultura que vai sendo condescendente, né? Por exemplo, a maconha. A maconha é, na minha avaliação, e os estudos confirmam isso, uma das substâncias mais nocivas, né, de todas. As outras, se cessou o uso, cessa também o efeito nocivo delas. A maconha continua destruindo. Eu vejo as sequelas que deixa nos meus filhos, que têm dificuldade de assimilação, dificuldade de concentração. Alguns deles não têm memória recente. Eu tenho um médico internado que está em tratamento lá. A droga de preferência dele foi a maconha. Maconha comeu o cérebro dele. Médico conceituado, escrevia apostila, livros de medicina, deu aula em faculdade de medicina. Ele usou crack também, mas a droga de preferência era a maconha. Então a maconha detonou o cérebro. E tem ainda pessoas que levantam a bandeira a favor da descriminalização do uso. Nós que estamos lá na ponta do sofrimento, lidando com aquilo que restou, aquilo que sobrou, tentando juntar os cacos, né? Sabemos as sequelas, né? As consequências irreversíveis que essa substância deixou na vida do dependente químico, né? Mas é uma cultura hoje, uma cultura de tal modo que tem movimentos, né? Tem movimentos, tem pressão, tem um lobby no Congresso, né? Para aprovar não só a descriminalização do uso, mas a própria liberação do uso de outras substâncias também, né? Então, é uma cultura doente, né? E com representantes doentes, muitas vezes, da população, né? Então, nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte. É um grande desafio. Nós vamos agora para um breve intervalo, né? E já voltamos para falar mais um pouquinho sobre o alcoolismo, drogas e outras dependências. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com o Momento de Saúde, conversando mais um pouco sobre alcoolismo, drogas e outras dependências. Fernando, já que o Robertinho tocou no assunto da legalização, queria que você colocasse a sua posição em relação e falasse um pouquinho para a gente. Como já foi colocado pelo Robertinho, o que sobra, né, os pedaços, né, ainda aqueles que vê uma pontinha de luz, né, que vem para a gente, e por um outro lado a gente vê as pessoas brigando e no Congresso e lutando pela liberação, né, que não jamais imaginam a consequência pós, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer e creio nisso, de uma liberação de uma substância química. O país ele não tem um suporte para lidar com a demanda que hoje a gente vê assim abertamente nos meios das nossas ruas, né?
São Paulo, todos os estados, todos os lugares, né? Para ter uma ideia, até hoje nos meios agrícolas, dentro de canaviais, pessoas dependentes do crack. Então, quando ele citou um exemplo aí, vamos falar da cultura. Hoje nós falamos assim, vamos fazer um churrasco. Todo mundo pode até esquecer de alguma coisa, mas não vai esquecer da bebida. É mais fácil esquecer da carne, porque o churrasco tem que ser regrado. Agora vamos dizer, quem falou que isso? Hoje, eu há 20 anos em recuperação, a gente lida muito com reservas. Quando nós comentamos aqui que a porcentagem é muito baixa, eu até somo um pouquinho mais. Neste que entrou em recuperação, ele tem que estar muito preparado sobre reservas. Ele já tem que ter passado através do tempo de tratamento, que nem o Roberto 9 meses, o meu 9 meses a 6 meses, trabalhar no programa a sua reserva. O que quer dizer? Olha, o meu problema é o destilado forte, né? Eu vou até falar o nome de droga hoje. Mas a cerveja, que é uma das piores drogas do meu conceito, na praia eu posso. Agora eu vou falar mais 2 nomes de drogas. O meu problema é a cocaína, mas a maconha, no pôr do sol, no sítio, no final da tarde, eu posso. Então, o que acontece? Se a pessoa ela tem uma predisposição, ela não tem o seu limite. Tá? Então, uma dose é muito ao extremo e caixas são poucas. Eu vou tomar caixas e caixas. E é a mesma coisa com a droga. Então, eu coloquei na minha vida a prioridade de estar em recuperação porque eu tive que mudar os meus hábitos. Eu tive e tenho que ser radical. Se você me convidar para um churrasco, olha, vamos comer uma carne, olha, essa carne está maravilhosa, está temperada no vinho. Eu vou pedir desculpa para você. Não é porque eu não gosto, não é porque o gosto do vinho, da carne, já saiu com o teor, com o assado, com a brasa, mas eu não vou comer essa carne. Eu tenho que ser radical com a minha recuperação. Um bombom de licor não vai me deixar embriagado, mas eu vou preferir o outro bombom. Por isso que me mantendo assim e tendo essa opinião, eu me encontro esses 20 anos e pouco limpo em recuperação. A programação, né, nos sugere que a gente, para ficar de pé, precisamos evitar lugares, pessoas, ambientes e coisas. E aí não existe concessão, porque isso vai diametralmente contra a visão da chamada ideologia, eu nem posso chamar isso de programa, né, mas uma ideologia de redução de danos, né? E que nós que trabalhamos com recuperação, independência química, não compactuamos desta visão de redução de danos, porque ninguém consegue estabelecer um limite, uma vez que a doença é progressiva. Né? Olha, já que você não consegue parar com a cocaína, então você usa somente a cannabis, né? Então, eu vou dar condições para você reduzir, então, o dano usando só. Ou na época da droga injetável, por exemplo, né? Nós chegamos a perder um convênio, por exemplo, em 2008, né, com o programa de AIDS, porque nos era imposto a prática de uma política de prevenção de redução de danos, que incluía a distribuição do kit. Imagina só, eu, Robertinho, ou algum profissional nosso, seja voluntário, seja contratado, ensinando um dependente de droga injetável, como diluir a cocaína, né? Como usar água destilada, como diluir a cocaína, como aplicar a cocaína na veia com menos risco e não compartilhar a seringa, né, com os demais para evitar a contaminação do HIV ou das outras doenças, por exemplo, como hepatite. Então, você imagina o que significa isso, né?
E naquele momento, por exemplo, nós perdemos um convênio. Um dos motivos foi esse, Foi né? este. Porque a gente se recusava a alinhar a essa prática de prevenção, entendeu? Quer dizer, ser um redutor de danos, legitimando uma prática, né, nociva para alguém que não consegue fazer uso pleno da sua liberdade. Porque Ele é um confronta, dependente, né? ele é um Confronta. dependente químico. Como é que eu consigo estabelecer um limite de uso, né, de redução de danos para alguém que não consegue fazer o uso pleno da sua liberdade, né? A Europa já experimentou isso, né? Já voltou atrás. Todos os países da Europa, qual foi o resultado? Destruição e morte. A Holanda é o único país ainda, né? O único país, claro que a legislação mudou, para conseguir usar a substância, ela está muito complicada, muito difícil, né? Os outros países aboliram de vez isso, né? Lamentavelmente o Uruguai, né, liberou. O Mujica tem um exemplo bonito de vida desapegada e tal, mas realmente prestou um grande desserviço àquele país, liberando o uso da cannabis, né, da maconha. Você não acredita, então, no uso recreativo? Tem o uso medicinal também? Como que você vê essas questões do uso recreativo ou medicinal? E todos estes, essa pessoa que usa como recreação, ela vai fatalmente ter uma progressão desse uso e virar um dependente, na realidade. Como a gente não tem uma bola de cristal para saber quem tem predisposição ou não, é difícil saber, né? A melhor pedida é não experimentar nenhuma substância. Porque se a pessoa experimenta, ela não tem predisposição, pode ser que ela apenas experimentou ou ficou no uso recreativo, no uso social, né, circunstancial, e não desenvolveu a doença. Tá? Como a gente não tem uma bola de cristal para saber isso, o que os estudos apontam, filhos de alcoolistas, por exemplo, têm uma raiz hereditária, têm uma predisposição hereditária para o uso incontrolável da bebida, né? Para a perda do controle do uso e desenvolvimento da própria dependência, né? Você falou do uso medicinal. Olha, o que existe hoje é a extração de 1, 2, 3 substâncias no máximo da cannabis, né? A maconha brasileira tem quase 4.000 substâncias, ela perde pouco para o cigarro. O alcatrão da maconha brasileira é 10 vezes mais o alcatrão do cigarro comum, ou seja, muito mais cancerígena, né, do que... Ninguém fala isso, entendeu? Então, as experiências que temos, né, de sintetizar alguma substância da maconha em laboratório para uso, seja de tratamento de esclerose e principalmente como estimulante de apetite para doentes terminais da AIDS, do câncer, ainda é muito precoce para a gente poder avaliar os benefícios, né? O custo e os benefícios disso tudo. É muito cedo para avaliar, né? O que a gente sabe é que isso pode causar dependência. Pode causar. Para a indústria farmacêutica, acredito que isso vai ser, já falo em bilhões, né, de ganho, né? A liberação do uso, por exemplo, medicinal da cannabis, né? Então, muitos já estão festejando. Na Inglaterra, por exemplo, estão festejando. Ontem mesmo estava lendo um artigo, né? Os bilhões que a indústria farmacêutica vai... Então, a dependência química, ela é uma doença crônica e o uso da maconha pode também ajudar a cronificar outras doenças e fazer com que a pessoa faça uso até o último dia de vida. Para a indústria farmacêutica isso vai ser muito bom, com certeza, né? Com certeza. E houve um aumento também, né, do uso entre adolescentes. Já com as mulheres, o uso maior, a relação da mulher com o álcool é mais nocivo, e entre mulheres mais jovens, né, elas começam mais cedo e o uso das jovens, é bem nocivo em relação ao álcool. Já os adolescentes já partem para o lado da maconha.
que vocês atribuem essa diferença? Eu tenho uma visão assim, como nós estamos falando assim abertamente, as pessoas se programam hoje. Na minha época a gente tinha até maneiras e meios de usar escondidos, em dias que a gente via que, olha, o final de semana, vamos usar um pouquinho mais, vamos dar. Mas o que acontece hoje já está assim, entrou num sistema mais que até que cultural, né? Ela tem que ir para uma balada, ela não pode ir sóbria. Ela tem que encarar as coisas daquela noite sob o efeito de alguma coisa. Então ela vai partir para o quê? Para o drink, tá? O adolescente, ele quer ser um pouco mais descolado, só o drink para ele não chega ao êxtase que ele quer. Então o que acontece? Aonde nós precisamos pegar? Começar a mexer nas raízes. Começar a mexer com a nossa sociedade hoje, a questão de você estar se trabalhando, como volto a dizer, dentro dos seus lares. Porque depois que você abriu mão, quem vai tomar conta dos seus filhos é o mundo lá fora. E se você não estiver fazendo uma prevenção, mas da maneira correta, e não dessa maneira que o Robertinho colocou, que realmente acontece. Olha, para de beber cerveja, não beba cerveja. Com uma lata de cerveja na mão não vai dar certo. Então você tem que ser exemplo e dar o exemplo. Tem que ser a referência para esse adolescente. Tem que ser a referência. Mas aonde que acontece? Eu até estava comentando. Mas tem muitos pontos de venda de droga. Tudo bem, agora a gente já viu alguma viatura ficar parada 24 horas na esquina no ponto de droga? Não vê, né? Agora vamos colocar um ponto de droga e vamos colocar uma viatura um quarteirão antes. Qual dependente químico, qual pessoa que vai querer encarar, entrar dentro daquele espaço para pegar uma droga e sair? Então, às vezes, a sociedade tapa o sol com a peneira, achando que está nos enganando. Nós que trabalhamos nessa área, podemos falar com propriedade que redução de danos, na minha opinião, há 4 anos eu descobri que eu tenho a hepatite C. Eu já fiz o tratamento, já fiz o retratamento. E tô na quarentena agora da última droga que eu consegui através, né, da justiça, porque é um medicamento caríssimo. Tenho agora, semana que vem, para fazer o exame para ver se eu acredito que eu vou estar aí, né, negativado. Mas vamos pensar bem, no início do meu tratamento, me falaram para mim tomar algumas doses, gotas de remédio para dor, para efeito colateral. Um remédio farmacêutico. Eu comecei com 10 gotas, ainda está doendo, o efeito colateral. 20 gotas no segundo dia, daqui a pouco eu estava tomando o vidro inteiro no metade da semana. Então eu tenho já uma predisposição. Então como é que eu posso falar que meia dose vai me curar, que o cannabis pode ser bom para a saúde? Se eu entender dessa maneira, sabendo aonde eu vou chegar, eu vou esquecer da minha doença que eu estou tratando legalmente, com os medicamentos certos, e vou buscar na droga. Ele tem um efeito do cannabis. Peraí, só o cannabis não me satisfaz. Eu vou no cannabis, vou voltar na minha droga de escolha e vou jogar 20 anos da minha vida para trás. Então eu bato nessa tecla que, para mim, como dependente químico, né, não posso aceitar. Entendi. Nós somos, né, o Brasil é o segundo maior quando se trata de usuários absolutos da cocaína, e do crack nós somos o maior do mundo, né? O maior deles. É um caso de saúde pública, o crack já. Eu queria que vocês se posicionassem em relação mais especificamente ao crack. Então, antes de chegar no crack, falando de cultura de drogadição ainda, né? A gente vive numa cultura que tenta negar o sofrimento, tenta negar a dor,
Então, qualquer desconforto, né, corre-se para algum subterfúgio, né? A pessoa não quer lidar com tensões no dia a dia, então tem lá no armário da sua casa um calmantezinho, ainda que seja fitoterápico, um tranquilizantezinho, é um cigarro, é um cafezinho, é uma cervejinha, é isso ou aquilo, sempre para tentar aliviar as tensões do dia a dia, né? Os sentimentos desagradáveis. Então, numa cultura que tenta negar a dor e o sofrimento. A gente lida com dor e sofrimento. Eu não só com dependência química, mas com os doentes de AIDS em casa. É dor e sofrimento e morte todos os dias. Né? A gente lida com duas doenças que não têm cura. A AIDS não tem cura e a dependência química não tem cura. Por isso a gente lida com dor, sofrimento e morte constantemente. Se a gente não aprende a dar nome aos sentimentos, se a gente não aprende a partilhar os sentimentos, né, de uma maneira adequada, eu vou buscar o alívio, né, desses sentimentos. Eu vou esconder esses sentimentos, eu vou mascarar esses sentimentos. Isso já é a doença da dependência, entende? Então, numa cultura, né, que não aceita, que não acolhe a dor e o sofrimento, que rejeita a dor e o sofrimento, né? Tem até religiões, por exemplo, tem até seitas, né, que prometem o fim da dor, o fim do sofrimento. Essas seitas modernas, por exemplo, elas prometem solução para todos os problemas, né, prometem resposta para todas as perguntas e o fim do sofrimento. Pare de sofrer, venha para cá. Então, essa cultura que nega a dor, que nega o sofrimento, ela fica vulnerável à dependência química por isso, a qualquer desconforto. Nossa, eu não via isso nos meus alunos há 10 anos atrás. Qualquer desconfortozinho na sala de aula, uma dorzinha de cabeça que está começando, eu vou ligar para minha mãe para me buscar. Eu vou descer lá que eu não estou passando bem. Às vezes nem sabe dizer o que é, entendeu? É uma cultura dodói. Né, que resiste, que não quer aprender a lidar com a dor e o sofrimento, né? Enfrentar os desafios, as tensões do dia a dia. Né? Pelo contrário, subterfúgio. Então, por que a adolescência está cada vez mais exposta? A substância química está chegando cada vez mais cedo. Exatamente por isso. É uma cultura que resiste à dor, que resiste ao sofrimento, que tenta negar de todas as formas qualquer desconforto. Então, por quê? O prazer, a cultura hedonista, que é a busca do prazer pelo prazer, ela oprime o jovem, todo dia, o adolescente, o jovem, a criança vive sob, né, a opressão dessa cultura hedonista, onde eu tento negar qualquer desconforto, eu tento arrumar qualquer subterfúgio para aliviar a dor e o sofrimento, né? É a busca do prazer pelo prazer, ou seja, eu só faço aquilo que eu me sinto bem. Aquilo que exige renúncia, aquilo que exige algum sacrifício, aquilo que exige esforço da minha parte, eu estou fora, né? Então essa cultura hedonista, a busca do prazer pelo prazer, aí você vê o sexo cada vez mais cedo, nessa adolescência, que existia um filho meu que é portador do HIV, contando para mim, olha, eu estou assustado. Ele é paciente da Unicamp, né? Ele falou, há 10 anos atrás, eu não via lá no ambulatório de AIDS, por exemplo, uma quantidade enorme de adolescentes e jovens já com AIDS em tratamento. Você viu uma população adulta até a terceira idade, hoje você vê adolescentes, jovens, são 10, 20, 30, aguardando uma consulta, que já foram contaminados com 11, 12 anos na sua primeira relação sexual. É a busca do prazer pelo prazer. Então é uma cultura hedonista que leva o jovem a buscar o prazer pelo prazer. E a substância, seja qualquer uma delas, a começar da bebida alcoólica, traz isso, o alívio da angústia, do tédio, da insegurança e tudo mais. E aí a porta aberta para desenvolver a doença. Ok. Nós vamos para um breve intervalo, né? E já voltamos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela.
Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Mas não se... Voltamos com o Momento Saúde e vamos continuar a conversa aqui sobre alcoolismo, drogas e outras dependências. Robertinho, você estava falando do prazer pelo prazer. E isso é gradativo, né? Cada vez é pior, né? A situação vai se tornando gradativamente, vai se experimentando cada vez mais e mais cedo, né? Porque o prazer é visto como um fim em si mesmo. Então, para se chegar lá, qualquer meio é válido, né? Qualquer forma de amor é válido, o uso de qualquer substância é válido, né? Porque o importante é conseguir experimentar o prazer. O prazer como fim em si mesmo, né? Lamentavelmente. Nós precisamos de prazer para viver, mas as formas de prazer saudáveis, né? O prazer de estar com os amigos, o prazer de estar com a família, o prazer de praticar algum esporte, o prazer de fazer uma viagem, de comer uma comida gostosa, né? O prazer de estar na presença de Deus. Então, toda forma de prazer saudável, ela é válida nesse sentido, porque nós precisamos disso. Mas o que acontece? A busca do prazer, de qualquer prazer, como um fim em si mesmo, leva a toda essa cultura da dependência, lamentavelmente. E aí, em qualquer desconforto, né, no meio do caminho que aparece, eu busco alguma substância para aliviar aquele desconforto, aquela tensão, mas não encaro, né, a causa, a natureza daquele desconforto, né? Não quero gastar tempo, né, para encontrar alguma ferramenta, desenvolver alguma habilidade, partilhar aquele sentimento, procurar uma ajuda adequada para enfrentar aquela situação. Pelo contrário, é o alívio imediato, entendeu? Entendi. É a busca do alívio imediato de qualquer desconforto que acaba, então, gerando toda essa situação que nós estamos aí, né? A gente sabe, acho que o Fernando concorda comigo, que todo alcoolista e dependente químico, ele tem uma raiz depressiva, né? Então, o uso da substância surgiu, apareceu, né, como uma forma imediata de alívio, e alivia mesmo, né? Porque o uso da substância libera neurotransmissores, né? Dopamina, que é do prazer, noradrenalina, que é da coragem, serotonina, que é da alegria, né? Quer dizer, na linguagem do jovem, né? Se fica de boa, né? Assim, num curto espaço de tempo. Só que passado o efeito, volta esses neurotransmissores no mesmo nível, né? Então eu preciso do uso de novo para ter as mesmas sensações. E a mesma substância não vai dar, com o tempo, as mesmas sensações. A mesma quantidade não vai dar as mesmas sensações. Eu preciso aumentar o uso, eu preciso a quantidade, a frequência, e chega uma hora que não, aquela substância, eu preciso buscar outras substâncias, né? E aí que vai progredindo a dependência. Chega uma hora, nenhuma substância mais vai. Por exemplo, o índice de suicídio é algo alarmante no Brasil hoje, né? Coisa que a gente não via de 10 anos atrás, entre dependentes químicos, que não vê mais aquele ponto de luz que você disse, né? Segundo o Lenad, é alto o índice de tentativas ou suicídio para quem usa álcool, né? Para quem é alcoólatra, tem problema com o alcoolismo. É maior, a incidência é maior entre os alcoólatras. Então a pessoa não vê uma saída, uma luz no fim do túnel, entendeu? E todo o sofrimento que ela viveu, está vivendo, todo o sofrimento que ela causou às pessoas, ela vê no suicídio uma possibilidade de colocar fim em tudo isso, né? Na verdade, ela não quer colocar termo na sua vida, né? Ele não quer se matar, ele quer matar a tristeza, aquela angústia que nenhuma substância mais alivia, né? Alivia mais, né?
Então, ele vê no suicídio essa possibilidade. Essa possibilidade. Né? Tanto entre os alcoolistas quanto a dependência química. Né? Então, para essa situação de sofrimento que as autoridades precisam voltar os olhos. Né? Mas quem está defendendo descriminalização, quem está defendendo redução de danos, boa parte dos intelectuais, até dos políticos que defendem isso, não estão lá na ponta, como o Fernando está, como eu estou na ponta, lidando com o sofrimento né, dessas pessoas, das famílias. Né? Nós é que estamos enxugando a lágrima de tantas mães e tantos pais, né, que estão perdendo seus filhos para o alcoolismo, para a dependência química, entendeu? Então, quem não está lá na ponta lidando com a dor, o sofrimento e a morte dessas pessoas, vítimas de toda essa cultura de drogadição que a gente vive no Brasil, você vê a questão da propaganda, né? O Brasil proibiu a propaganda de cigarro. O Ministério da Saúde fez depois uma avaliação, uma pesquisa, nós conseguimos evitar 25 mil mortes. No tempo da propaganda do tabaco, morria 100 mil por ano, vítima do tabaco. Hoje morre 75 mil. E os que estão morrendo é da geração antiga, porque essa geração nova está resistindo ao tabaco. Todavia, o tabaco tem uma relação com o crack. Por exemplo, não tem nada mais nocivo do que um fumante acender um cigarro perto do usuário de crack que está lutando para se libertar. Quando ele olha a cinza, né? Aquela ponta, né, de cinza no cigarro, alguns deles começam a ter dor de barriga, náusea, porque aquilo gera um sentimento, ele precisa da cinza para colocar na pedra do crack para fumar, entendeu? Lamentavelmente, ainda existe comunidades terapêuticas, né, que toleram essa droga. Como forma até dentro de uma visão de redução de danos. Olha, a gente tolera lá na nossa comunidade, porque é difícil, né, você cortar tudo, o tabaco, o álcool, as outras drogas ilícitas. Né? Na nossa comunidade, a gente não tolera nenhum tipo de substância que cause dependência. Então, a gente trata, né, os tabagistas, a gente acolhe muitos moradores de rua. Às quartas-feiras a gente está na rua, tem um trabalho com morador de rua. Quarta passada eu acolhi 10. Todos são tabagistas, né? Então realmente é difícil cortar isso. Mas a gente usa, por exemplo, a nicotina adesivada, a gente usa os casos mais graves, outros medicamentos, né? Para que ele consiga, então, né, entrar no processo de abstinência em relação ao tabaco, de abstinência primeiro, para depois entrar em recuperação, né, em relação às outras substâncias, porque não tem cabimento ele ser internado na nossa comunidade, ele não conseguir dar sequência ao tratamento, porque ele não consegue ficar sem fumar, entendeu? Então a gente trata e graças a Deus a gente tem bastante sucesso nisso. Depois que ele está desintoxicado aqui na cidade, em relação à bebida, passou aquela fase da alucinação, do delírio e tudo mais, às vezes até da convulsão mesmo. Então ele está desintoxicado em relação ao tabaco. Aí ele vai para a comunidade terapêutica para fazer todo o processo de recuperação. Né? Aí ele consegue perseverar, porque do contrário é muito difícil, né? Muito difícil. E como tem, né, o tabaco é uma droga associada ao crack por causa da cinza do cigarro, então na nossa avaliação da nossa equipe, né, dos nossos profissionais, a gente não vê resultado, né, de um tratamento que tolera alguma substância no processo aí, como até forma de redução de danos. Olha, pelo menos o tabaco, porque já que ele não consegue. Não, hoje tem recurso para a pessoa parar de fumar. Já foi o tempo. Quando eu parei de fumar, por exemplo, quando eu parei de fumar, era só força de vontade e a minha fé. Né? E eu quase morri, entendeu? Então, era aquele vazio interior que parecia que ia morrer. Hoje, graças a Deus, tem várias alternativas para a pessoa parar de fumar, né? Então, vários recursos hoje para poder parar de fumar e, a partir daí, então, abstênico, né? Em relação a toda a substância, ela consegue fazer um tratamento, né, com resultado em relação à dependência química de outras substâncias. De outras. E, Fernando, você ministra palestras, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho à frente, sua metodologia também, do como você chega nesses adolescentes, né? Que é seu principal público. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Certo. Juliana, até pegando um gancho aí sobre o tabagismo, é engraçado. Meu pai era uma pessoa já falecida do interior e eu comecei muito cedo na dependência química com 14 anos. Se eu falar para você que eu tinha algum motivo, eu estou sendo desonesto.
Eu nunca vi meu pai beber, eu nunca vi meu pai fumar, eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe, mas eu já tinha dentro de mim uma predisposição e um vazio. Para você ter uma ideia, a única prevenção que meu pai colocou para mim na época: filho, não fuma cigarro. Era o que ele conhecia do sítio. Não fumo cigarro. No entanto, eu tenho 15 anos de uso abusivo de todos os químicos, eu posso falar praticamente, e nunca acendi um cigarro. E a minha esposa, dependente química, hoje em recuperação, à frente junto ao meu trabalho, quando o Robertinho falou da cinza do cigarro, ela teve que duplicar ou triplicar o uso do cigarro, porque de 90 a 94 nós entramos no crack. Eu entrei em recuperação em maio de 94 e esses 4 anos eu dependia da cinza do cigarro dela. Então, não vou nem falar em bens materiais, mas foram trocados 2 carros, 2 motos, televisão, videocassete, micro-ondas, bujão de gás, chuveiro da minha casa. Porque tanto eu quanto ela estávamos na dependência do crack. Até a hora que, não vem falar em religião, mas a hora que Deus pincelou do inferno, dos horrores da adicção ativa, eu e ela, eu passei por um tratamento de 4 meses e lá realmente com 29 anos de idade eu falei, o que eu tenho na vida, quem eu sou, qual a minha identidade? Não, mas não é a identidade do nosso RG, é a identidade do Fernando. Quando nós começamos, falava assim, olha, aquele é o maconheiro do bairro. Eu já andava com aquela tarja aqui, maconheiro. Sem vergonha, ladrão, mau caráter, né? Aquela vozinha que vinha na mesma calçada com seu netinho, a hora que via o Fernando, ela atravessava do outro lado da rua, puxando o seu netinho e falava, esse é o maconheiro do bairro. E hoje, né, eu posso falar de Deus, que é tão maravilhoso, que essa própria vozinha hoje ela vem para mim, já mudou o termo, já me chama de senhor e fala, Fernando, eu tô com um problema com um sobrinho, né? E eu tô à disposição. O que é o nosso objetivo? É levar uma mensagem que existe um tratamento, que tem condições de viver longe desse sofrimento. Porque nós não só sofremos, como nós temos a codependência. Minha mãe completa 90 anos de idade, então o que eu fiz ela sofrer, quantas mentiras ela escutou para me conseguir R$10 para mim usar droga, quantos bujões de gás ela me deu, mas filho, eu falei, dei para a vizinha porque ela estava sem, tadinha. Na verdade, eu tinha trocado com droga. Então, o meu trabalho hoje, além dos resgates, eu até brinco, hoje eu vivo mais dentro de favelas, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tiver que buscar uma pessoa no inferno que ele está, para trazer para essa luz, para trazer para a vida. Hoje eu acho que é essa a missão que eu tenho, tanto a minha como a do Roberto, em questão de poder, sabe, somar com essas pessoas que estão perdidas. Então, se ele, nós temos pessoas de exemplo que podem mostrar um caminho, olha, vem para cá, vem cá. Porque para a gente abraçar uma pessoa que está perfumada, uma pessoa elegante, que prazer que é. Mas o gostoso é você ir lá na rua de madrugada, pegar aquele na sarjeta, abraçar, falar, você quer uma ajuda? E levar e falar, não, agora vocês que já estão aqui tendo essa ajuda, vamos ajudar ele não consegue nem tomar um banho. Vamos ajudar ele a tomar um banho. Vamos ajudar ele, como é que ele vai começar a criar uma nova maneira de viver. Vamos passar uma programação, né? Vamos passar o amor, porque na vida nós somos muito taxados, já fomos judiados pela droga, pela sociedade. Então, quando nós encontramos os iguais a nós, que estão dispostos a estender a mão,
Por isso que eu falo, hoje, esse trabalho que nós estamos lá no final, né, plantando sementinhas e sementinhas aí, eu, tanto como eu creio que certamente o Robertinho também quer, que esse índice aumentasse, sabe, num processo de pessoas se recuperando. Mas nós sabemos que só vai depender dele. O primeiro passo vai ser dele. Então ele vai ter ferramentas, ele vai ter espaço, ele vai ter a liberdade, mas só vai funcionar se ele quiser. Então eu me sinto assim, glorificado por ter sido um desses, tirado, né, para hoje estar podendo fazer um trabalho junto ao Recanto Renascer, onde eu sou fundador, mantenedor, há 18 anos, e a minha esposa também em recuperação, então nós falamos a mesma linguagem lá, sabemos como fazer esse trabalho. Assim como há 25 anos o Robertinho faz esse trabalho de causa, né, de amor, porque tudo hoje nós temos que lidar com o amor. Porque para mim tratar um dependente da maneira que a rua trata, né, muitas pessoas não entendem o que é uma doença. Muitas pessoas confundem, falam, não, mas eu bebo socialmente, eu acabo sexta-feira o meu trabalho, vou no bar, tomo uma cerveja. Só que ele esquece que ele começa na sexta-feira, ele vai parar no domingo, no horário do Jornal Nacional, do jornal de uma programação, e ele perdeu o sábado, domingo, de estar com sua esposa, com os seus filhos, de estar se divertindo, porque ele ficou enfurnado dentro de um bar. E ele acha que ele bebe socialmente. Então, infelizmente, são essas realidades que a gente encara hoje. Entendi. Embora o Fernando disse que a condição é a pessoa querer, né, estender a mão e aceitar a nossa ajuda, tem aqueles irmãos que não têm mais condição, né, de decidir por si mesmo. Então, a população de rua que a gente atende lá na Esperança e Vida, né? Ele fala, olha, eu quero, mas ele não tem condição de decidir por si. Ele precisa desintoxicar primeiro, para depois colocar ele num estado de orientação e consciência, para que ele possa aderir, né, livremente a um tratamento, né? Então, claro, nesse início de desintoxicação, é necessário até o uso de alguma medicação, né, para poder ajudar ele a suportar a crise de abstinência, principalmente, né, passado aí uns dias da crise de abstinência, uns 7 dias, 10 dias, o pior da crise, né, ele consegue responder, né, por si agora e dizer, não, eu quero, né, agradece, olha, obrigado, porque eu acho que eu ia morrer aquela noite, né, se vocês não tivessem me tomado nos braços né, e trazido aqui para esse lugar, né. Então, isso é muito gratificante. Eu acho que o pagamento nosso, o salário nosso, que trabalhamos por amor, voluntariamente na causa, é ver cada filho de pé, entendeu? Cada filho de pé, vivendo um dia de cada vez, um momento de cada vez, sem precisar fazer uso de nenhuma substância e com a vida completamente transformada, né? São outros valores, né? É outra linguagem, são outras atitudes diante dos problemas da vida, né? E tudo isso, a programação que foi oferecida possibilitou, né? O programa de 12 Passos, por exemplo, é um programa consagrado mundialmente, né? Programa que já ajudou milhões de pessoas, né? Já provado cientificamente que funciona, né? Então, quando a gente vê algumas novidades por aí, né, querendo se sobrepor a um programa já quase centenário, né, que ajudou milhões de pessoas, né, eu um dia quando entrei numa sala de alcoólicos anônimos, né, achava eu também que eu bebia socialmente, achava que eu tinha controle, embora eu tivesse um pai, né, que sofreu muito, né, nessa doença, né. Comecei a descobrir também a minha predisposição. Foi tão bom ter conhecido essa programação, ter conhecido a literatura de Alcoólicos Anônimos, né? Hoje é a programação que a gente aplica com espiritualidade, né? Com disciplina, com laborterapia, com trabalho. Não é trabalho só para ocupar as mãos e a mente e o tempo, não. É trabalho onde o dependente químico começa a redescobrir o valor do trabalho.
quando ele senta na mesa para saborear um pé de alface que ele plantou, né, ele se vê no fruto do seu trabalho, diferente do trabalho nesse sistema opressor chamado capitalista que a gente vive, né, onde ele trabalha, produz, mas ele não usufrui do que ele trabalha. Mas então a gente vai ajudar ele a resgatar o valor, o sentido do trabalho. Então ele vê o trabalho como realização humana, divina, onde ele pode usufruir, né? Ele que era taxado como um preguiçoso, um vagabundo, né? Um vagabundo que não queria trabalhar, agora ele começa a redescobrir o valor do trabalho naquilo, é no leite que ele tirou lá da vaca, né? É o queijo que os meninos fazem lá no sítio Esperança e Vida, é o doce, é o pão, né? É a hortaliça cultivada. Então é o trabalho, é a disciplina, é a espiritualidade, é 12 passos, né? É o amor exigente com as famílias para tratar da codependência. Família adoeceu. O pai deixou de viver a sua vida para viver a vida do dependente. A mãe, a esposa deixou de viver a sua vida para viver a vida do marido dependente. Então ela vai tratar dessa doença terrível chamada codependência, né? Para que quando ele volta a se reinserir na família, ele encontre um ambiente em recuperação também, né? Porque ele deixou um ambiente doente em casa, né? Toda a família adoeceu. Né, pai e mãe que tentou ajudas inadequadas muitas vezes, né, até a ficha cair e perceber que também havia uma doença instalada, né, nos familiares, que precisa ser tratada. Tem ferramentas para tratar isso, né? Então, eu acho que a nossa presença aqui quer ser, por um lado, né, um sinal de alerta, claro, né, mas também um sinal de esperança, né, que há uma saída, há os grupos de apoio, né, os grupos de mútua ajuda, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente e outros similares, a Pastoral da Sobriedade, quanto bem tem feito, né? Para os alcoolistas e dependentes, para a família também. Então tem uma saída. E de repente, às vezes, a gente vê propostas que vêm do governo, né? Quase que negando tudo isso, né? Quase que negando tudo isso. Às vezes apenas é uma abordagem medicamentosa, pura e simplesmente, onde a pessoa faz só uma terapia de substituição de uma droga por outra, entendeu? Esquecendo que existem outras propostas, né? E muitas vezes se nega, né? Por exemplo, se fala hoje em portaria, em resolução e até em projeto de lei para eliminar a espiritualidade do tratamento do dependente. Você acha que é possível? A própria Organização Mundial diz que a doença, a dependência química, ela é psico, social e espiritual. Ela afeta a transcendência do ser humano. Ela afeta a relação do ser humano com um poder superior, seja ele qual for. Então, se é espiritual, para nós cristãos, a gente acredita que tem um espírito maligno, tem um demônio nessa doença, entendeu? A pessoa pode interpretar do jeito que... Mas ela é espiritual também. Como que eu posso tirar a espiritualidade, seja de qual expressão for, do tratamento do dependente químico? Com a alegação de que o Estado é laico. O Estado é laico, mas a sociedade não é laica. A sociedade tem suas crenças. Então hoje, quando isso vem goela abaixo, às vezes vem como resolução, portaria e tudo mais, isso é desconsiderar um trabalho centenário que as comunidades terapêuticas, que os grupos terapêuticos fazem, né? Que ajudou milhões de pessoas a encontrar o caminho da sobriedade e hoje estão aí. Está aqui o exemplo do meu lado, entendeu? Eu também encontrei o caminho da sobriedade. Se eu não entrasse nessa programação também, eu não sei como estaria a minha vida hoje, né? Porque beber é muito bom, dá prazer, dá alegria, satisfação, tudo mais, mas causa dependência, né? Então foi uma programação dessa. Agora, de repente, vem técnicos da área de saúde desconsiderando, negando todo o bem que esse trabalho tem feito, né? Não, acho que é hora de parceria, é hora de respeitar, né, de respeitar as diferenças e unir as forças na causa comum. Olha, não importa qual... É para um bem maior. né? Né? Eu não quero saber qual a tua filosofia. Eu quero respeitar você porque o que você faz é bom. O resultado que você tem auferido, alcançado, é maravilhoso.
Então eu vou respeitar, eu vou potencializar suas ações. Hoje, pelo contrário, o poder público tem dificultado cada vez mais o trabalho do terceiro setor, tem burocratizado esta relação, tem exigido coisas impossíveis, né? E desconsiderando todo o trabalho. Não importa as vidas que nós estamos resgatando, né? Não importa as vidas transformadas, as famílias restauradas pelo trabalho que nós realizamos. Importa é aquele documento que a gente não deu conta. Importa que agora os serviços foram tipificados por lei e você tem que prestar o serviço de acordo com aquilo que o poder público determina, né? Desrespeitando toda uma história, todo um trabalho, toda uma experiência que a gente acumulou ao longo desses anos, que fez um bem tão grande para as pessoas, lamentavelmente. Por exemplo, se você quiser abrir uma casa para morador de rua hoje e quiser fazer um convênio com o poder público, você não pode ter religião nessa casa, né? Uma casa-abrigo, por exemplo, você não pode ter religião. Você não pode falar de Deus já, isso é lei, isso está dentro da tipificação do serviço que se presta. Lamentavelmente, entendeu? E olha, então como é que pode uma pessoa que a única esperança da vida dela é Deus, porque ela não vê mais nenhuma outra saída, mas eu não posso falar de Deus para ela. Eu não posso encaminhar ela para nenhuma religião, porque o Estado é laico, então onde o Estado está colocando dinheiro não pode ter espiritualidade. Né? Então isso é um prejuízo tamanho. Num país onde a liberdade de culto, onde a expressão de fé, seja ela qual for, é garantida pela Constituição. Então, olha, está muito difícil, né? A relação está cada vez mais difícil do terceiro setor, né? Onde nós nos encontramos. Nós fazemos isso por amor, por vocação, por missão. Entende? Eu sou voluntário há 24 anos da Esperança Vida. Eu ganho meu pão dando aulas. Eu sou professor da rede pública estadual. Faço por amor, porque tem uma vocação, uma missão para fazer isso, né? Então não ganho nada com isso. De repente se cria ONG da noite para o dia, que se submete, né, a todas essas imposições em vista dos recursos financeiros que daí pode vir, né? E aquelas instituições que têm um trabalho sério, de qualidade e com resultados, acaba sendo excluído muitas vezes porque tem uma filosofia de trabalho, tem uma crença, né, que agora não é aceito, né, por esta forma de lidar com a coisa pública e com a dependência química, como é o nosso caso. Isso é muito triste, né? Mas a gente não desiste porque a gente está por vocação e missão. Por vocação. Essa é a diferença, né? Obrigada, Robertinho. Quero agradecer muito a sua presença aqui, a do Fernando também. Muito obrigada por virem aos nossos estúdios falar um pouquinho com a gente sobre um tema que é tão... chama muito atenção, né? E muito bacana porque vocês deram os meios também e mostraram para a gente que há esperança. E isso é muito bacana. Quero agradecer muito. Muito obrigada a presença de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui e você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo nosso canal da TV Câmara no YouTube. Obrigada, até logo.